Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, literário e artístico. E hoje eu vou trazer mais um desses estudos e consultas feitas ao Gemini, a inteligência artificial do Google. Hoje falando um pouco sobre a opção literária linguística de Dante Alighieri, sobretudo na sua clássica obra, sua obra mais proeminente, que é Inferno, Paraíso e Purgatório, né? Ou chamada Comédia, que depois posteriormente recebeu o adjetivo de divina, né? Divina Comédia, onde o Dante fez a opção clara pela língua vulgar florentina, em detrimento da linguagem erudita usada na época, predominantemente o latim. E a pergunta que eu fiz ao Gemini seria justamente sobre essa opção, né? O que pretendia Dante quando optou pela linguagem vulgar florentina em detrimento do latim. Qual era a pretensão de Dante, afinal de contas? Claro que é bem difícil compreender pretensão. Vamos ver o que o Gemini traz de informação para a gente nesse sentido, né? Então, a resposta do Gemini: a decisão de Dante Alighieri de escrever a Divina Comédia em italiano, né, a linguagem florentina vulgar, né, a Vulgata, e não em latim, que era a língua padrão da erudição e da igreja na época, representava uma ruptura com as convenções literárias e um marco na história da literatura italiana, da literatura universal, né? Venhamos e convenhamos. As principais motivações por trás dessa escolha foram a democratização da literatura. Ao escrever em italiano, a Vulgata, né, florentina, né? Ao escrever em italiano, Dante buscava tornar sua obra acessível ao público mais amplo, incluindo não apenas os clérigos e nobres que dominavam o latim, mas também a burguesia emergente e as camadas populares. Ele pretendia que sua obra fosse compreendida e apreciada por todos os italianos. Inclusive, a linguagem hoje oficial italiana, ela em grande medida se oficializou graças à escolha, a opção de Dante pela Vulgata florentina, né? Exaltação da língua vulgar. Dante acreditava que o italiano, apesar... ele fala italiano aqui, né? Mas é florentino, né? O italiano, hoje a gente chama de italiano, né? A exaltação da língua vulgar, né? Exatamente, pretendia exaltar a língua vulgar. Dante acreditava que o italiano, apesar de ser considerado uma língua vulgar e inferior ao latim, era capaz de expressar toda a riqueza e complexidade do pensamento humano. Ao utilizar o italiano, ele contribuiu para o reconhecimento e a valorização das línguas nacionais, abrindo caminho para o desenvolvimento das literaturas modernas. Construção de uma identidade nacional. Outra pretensão aqui que poderia estar inoculada aí como germe para explicar essa opção. Através da Divina Comédia, Dante buscava construir uma identidade cultural para a Itália, que na época era um conjunto de cidades e estados independentes. Uma pretensão também muito vista no Maquiavel, né, no Nicolau Maquiavel, na obra O Príncipe. Uma obra construída justamente porque Maquiavel já não aguentava mais ver as cidades e estados serem invadidas constantemente, sobretudo pela França e também pela Espanha. Ele tinha essa pretensão de unificação através da figura de um príncipe que fosse forte, né? A obra O Príncipe foi construída em torno desse ideal, a unificação da Itália. Ao utilizar o italiano como veículo de expressão, ele contribuiu para a unificação linguística e cultural do país. Renovação da poesia. Dante desejava renovar a poesia que na época era dominada por temas e formas tradicionais. Ao escrever em italiano e abordar temas como a fé, a política e a condição humana, ele introduziu uma nova vitalidade e originalidade na literatura. Em resumo, a decisão de Dante de escrever em italiano, ou seja, no florentino, a Vulgata comum, foi um ato político, cultural e literário. Ao escolher o italiano, ele não apenas democratizou a literatura, mas também contribuiu para a construção de uma identidade nacional e para a renovação da poesia. A Divina Comédia tornou-se um marco fundamental na história da literatura italiana e uma obra de arte universalmente reconhecida. Muito interessante a sugestão trazida aqui pela inteligência artificial de que haviam aí interesses diversos em vários campos por parte do Dante, seja no campo político, com relação à unificação da Itália, no campo cultural e literário, ampliar o acesso, ser mais acessível à população, ou seja, um debruçar aristocrático em relação ao que é popular
um debruçar que posteriormente a Dante, inúmeros outros autores vão ir nessa mesma direção, né, de começar a reconhecer o cotidiano, o homem comum, começar a buscar não mais olhar só para cima para trazer inspiração, mas olhar para os lados e às vezes olhar para baixo, né? A própria expressão na pintura, a visão humanista que foi dada em relação à guerra, né? Você tinha pinturas pinturas antigas que davam a perspectiva da guerra sob a ótica aristocrática, a ótica de quem via a guerra de cima, né? Então você tinha ali figuras, ícones, líderes, eram retratados nas pinturas, né? As pessoas os reis, os príncipes, as pessoas que estavam ali comandando as guerras e que viam a guerra com heroísmo. Os modernos vão, ao contrário, mostrar a guerra sob a ótica do homem que morria, o homem comum, que apenas cumpria ordens e que via aquilo como um circo de horrores, né? Então a guerra começa a ser retratada pelos humanistas de forma diferente, distinta do que eram os antigos, né? A guerra deixa de ser uma coisa virtuosa e passa a ser um circo de horrores, algo mais próximo da visão do homem que morria por nada ali no campo de batalha, né? Não visto como atos heróicos. O humanismo que veio com o Renascimento, né? Pensar, a literatura do Boccaccio, né? Também, assim como a do Dante, uma literatura que vinha voltada para o homem comum, né? Orientada nessa direção do homem comum. E todo o movimento o humanista posterior começa a tentar se debruçar, a olhar menos para cima e olhar mais para baixo. E isso vai enriquecer muito também a cultura num primeiro momento, porque vai trazer elementos da cultura primitiva para inspirar a cultura erudita. Esse diálogo entre a erudição e o primitivo vai produzir, em todos os lugares em que isso se sucedeu, formas artísticas extremamente ricas e válidas, né? No Brasil eu citaria, por exemplo, esse debruçar aristocrático em direção ao que era popular. Você vai ter, por exemplo, na música, Chiquinha Gonzaga ou o maestro Villa-Lobos produzindo o Trenzinho Caipira, né? Enfim, inúmeros artistas de primeira ordem, de primeira grandeza. Você vai ter, por exemplo, o compositor Carlos Gomes fazendo o Guarani também, se debruçando em relação ao primitivo. Então o primitivo ele vai começar a permear os círculos aristocráticos. E eu estou falando do Brasil, mas isso obviamente é influência direta da Europa, né? A Europa vinha fazendo esse debruçar em relação aos populares já desde o Renascimento, né? E o Dante, ao escolher a linguagem vulgar florentina, ele estava fazendo justamente esse movimento. Era esse o movimento que ele estava fazendo, um movimento aristocrático em direção aos populares, a ampliar a sua dimensão artística, né? E a ter um movimento, como ele falou de democratização, né? Um movimento mais inclusivo, e uma inspiração mais primitiva. Então, acredito que tenha sido muito proveitoso para a arte esse debruçar aristocrático em relação à inspiração no que é primitivo. E nesse sentido, Dante se mostrou um forte influenciador desse movimento e foi muito seguido, né? Até os dias de hoje é muito seguido nesse sentido. Não pretendo me alongar muito mais, espero que esse estudo tenha contribuído, né, para incentivar você a buscar conhecimento nesse campo, né? Se você tiver alguma pergunta interessante que possa ser trazida aqui, comenta aí. E agradecer muito a todo mundo que participa do canal, seja curtindo os vídeos, seja compartilhando, seja comentando, seja falando com os amigos sobre o canal. Também agradecer as pessoas que participam dos grupos, os links para grupos, também para colaboração, viabilização do canal estão todos disponibilizados aqui no campo de descrição. Mandar um especial abraço às pessoas que viabilizam esse canal financeiramente por contribuições pelo Apoia-se ou mesmo pelo Pix. E mais uma vez reforço, os links tanto do Apoia-se quanto do Pix estão aqui no campo de descrição desse vídeo. Não me estendendo muito mais, espero que esse vídeo tenha sido interessante e tenha sido prazeroso e proveitoso para os seus estudos e que tenha te incentivado a buscar conhecimento nesses campos. Forte abraço, até a próxima.
Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados sobre arte e cultura. Participe, você vai adorar! No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que nos ajudam apoiando financeiramente o canal. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram estão disponibilizados no conteúdo de descrição desse vídeo. Por fim, não deixe de conhecer o nosso outro canal, o Tube Cult, onde falamos sobre cinema e música. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.